Bom dia. Hoje eu vou apresentar para vocês, a versão feminina do Complexo de Édipo. Minha principal referência vai ser o texto de Freud, que se chama, O Declínio do Complexo de Édipo. É um texto publicado em 1924. Aqui vou me referir, sobretudo, à tradução publicada no Brasil recentemente pela editora Autêntica, mas vou citar sempre que possível, o parágrafo, ao qual eu vou estar me referindo, para quem estiver acompanhando aí essas videoaulas a partir de outras edições ou de outras traduções, possam também localizar aquilo que eu estiver apresentando. Freud, então, no quarto parágrafo desse texto, na página 248, vai dizer que o desfecho da fase fálica, que é quando também acontece o declínio do complexo de Édipo, se dá a partir do que ele chama, abre aspas, acontecimentos sistematicamente recorrentes, fecha aspas. Nós já vimos esses acontecimentos, e o que se processa a partir daí. No caso do menino, hoje eu vou lhes apresentar aquilo que aparece no caso da menina. De um modo mais específico, a versão feminina do declínio do complexo de Édipo é apresentada por Freud nas páginas 252 a 254 do texto, O Declínio do Complexo de Édipo, mais especificamente no 12º e no 13º parágrafos desse texto. Nesse novo contexto feminino, embora Freud, em 1924, já apresente dados que ele não possuía quando escreveu A Organização Genital Infantil, que é o texto de 1923, vocês vão conferir isso na página 239, quando Freud, nesse texto de 1923, diz que não tinha dados ainda para apresentar como se processava a organização genital infantil e mesmo algo sobre o complexo de Édipo no caso das meninas. Mas em 1924 ele vai dizer que, abre aspas, o material se torna incompreensivelmente mais obscuro e lacunar. Então, ele tem dados agora para serem apresentados, mas mesmo com esses dados, permanece algo obscuro e lacunar concernente à sexualidade feminina para a psicanálise. Poderíamos pensar que a aquisição de mais dados e mais experiência clínica responderia de outro modo a essa obscuridade e a essa lacuna, como se essa aquisição aí de uma maior experiência, de maiores dados clínicos pudessem, vamos dizer, terminar com essa lacuna, com essa obscuridade. Contudo, eu gostaria de lembrar-nos de que desde sempre, e mais ainda a época de Freud, até mais do que o que acontece hoje, a clínica psicanalítica sempre foi mais frequentada por mulheres do que por homens. Assim, inclusive, a partir do que avança o ensino de Lacan a esse respeito, eu lhes faço chegar, de minha parte, a seguinte proposição. Essa lacuna e essa obscuridade, notadas por Freud, não aparecem por falta de dados, mas porque a sexualidade feminina tem a ver com o lacunar, ou seja, tem a ver com a ânsia, ou mesmo com o furo. E a obscuridade, que também é concernente à sexualidade feminina, diz respeito ao fato de que ela excede o enquadramento
realizado pela organização fálica. De algum modo, eu acho que nessa videoaula eu vou tentar demonstrar para vocês, o que me faz chegar a esse tipo de proposição. Nos 2 parágrafos, que Freud, em 1924, aborda especificamente o tema, do declínio do complexo de Édipo na menina, verificamos, o quanto essa proximidade com o lacunar e a exceção com relação ao falo atravessam, as considerações freudianas. De início, Freud não estabelece propriamente uma diferença. Então, ele diz, na página 252, 12º parágrafo, abre aspas, o sexo feminino também desenvolve um complexo de Édipo, um supereu e um período de latência. Eu acho importante grifar esse também, ou seja, esse também diz, para a gente que o que se desenvolve no menino também acontece à menina. Logo em seguida, e justamente com relação à organização fálica e ao complexo de castração, na página 252, também no 12º parágrafo, nós vamos encontrar a formulação da seguinte pergunta por parte de Freud. Abre aspas. Podemos também atribuir-lhe uma organização fálica e um complexo de castração? Fecha aspas. Com essa pergunta, eu considero possível localizar o quanto que o falo e a castração não operam no corpo feminino do mesmo modo que no corpo masculino. Interessante que Freud, na página 252, diz que a essa pergunta a resposta é afirmativa, mas essa afirmação não o exime de sustentar que, abre aspas, isso eu detalharia para vocês, o falo e a castração, continuo com Freud, não se dá como no menino. Há, portanto, uma diferença, e, por isso, nessa parte do texto, na página 252, Freud critica uma tendência feminista já existente em seu tempo, que o feminismo já tem uma onda aí importante, que aparece na década de 20, então, ele critica uma certa tendência feminista já existente no seu tempo de exigir uma igualdade entre os sexos, porque Freud vai dizer que há uma diferença entre os sexos. Porém, essa diferença que Freud assume e insiste que existe entre os sexos é bem particular. Na página 252, no 12º parágrafo, ele diz o seguinte, abre aspas, a diferença morfológica vai se expressar em distinções no desenvolvimento psíquico, fecha aspas. Nessa frase, já encontramos, a meu ver, uma outra versão do título de um texto posterior de Freud, o texto de 1925, que se chama Algumas Consequências Psíquicas da Distinção Anatômica entre os Sexos. Em outros termos, a morfologia diferente expressa nas diferentes formas que tomam os órgãos genitais masculino e feminino, tem incidências sobre o desenvolvimento psíquico, isto é, tem consequências psíquicas. Assim, se a diferença entre os genitais é abordada pelas nomeações homem e mulher, isso, esse tipo de abordagem, ou esse tipo de nomeação, não é sem expressão nas distinções vividas no chamado desenvolvimento psíquico. Ou essas nomeações, ou essas abordagens, têm o que Freud chama de consequências psíquicas.
É também nesse contexto que encontraremos a célebre paródia que Freud faz de Napoleão. E aqui me refiro, à página 252, ainda no 12º parágrafo. A paródia é a seguinte, abre aspas, a anatomia é o destino, fecha aspas. Na nota 4, da edição da Autêntica desse mesmo texto, na página 254, encontraremos o esclarecimento de que onde Freud escreveu anatomia, Napoleão dizia política. Por sua vez, antes das notas, a edição da Autêntica, na página 256, explicita que esse dito de Napoleão foi documentado pelo célebre escritor alemão Goethe, por ocasião de seu encontro com esse imperador francês em 1808, e no qual Napoleão sustentou que para o homem moderno a política passa a ocupar o mesmo lugar que a tragédia para o homem antigo. Assim, se a tragédia, eu diria para vocês, se a tragédia no mundo antigo sempre se compõe como uma trama do destino, no mundo moderno é a partir da política que a trama do destino se estrutura. Abrindo um parênteses, eu lhes diria que nesses tempos de pandemia do coronavírus, nós temos uma excelente oportunidade para verificar o quanto é atual e também inquietante esse dito napoleônico, de que é a política que define o nosso destino. Porém, retornando à paródia realizada por Freud, após evocar a afirmação original de Napoleão, sustento que afirmar a anatomia como um destino não é dar à diferença anatômica entre os sexos um poder de dizer, de modo absoluto, o que é homem e o que é mulher, mas de tomá-la como uma espécie de referência, como uma espécie de marca, ou de primeira designação, inclusive nos seus equívocos e embaraços para os corpos sexuados. Nesse contexto, chamo-lhes a atenção para o fato de que mesmo para um transexual, ou uma transexual, por exemplo, quando diz que o seu corpo não é conveniente ao que ele ou ela é, esse ser que não se deixa enquadrar pela anatomia, e que o corpo sexual apresenta, toma a diferença anatômica como que lhe destina a ser diferente do que tal diferença anatômica, inclusive socioculturalmente, inúmeras vezes nos impõe. Por a anatomia marcar o destino da diferença sexual, na página 252, 12º parágrafo, Freud observa que, abre aspas, o clitóris da menina se comporta de início, e aqui abro aspas, abro parênteses, aliás, para insistir que esse de início, já nos diz que não será sempre assim. Então, retomando a citação, o clitóris da menina se comporta de início exatamente como um pênis, mas a criança percebe, e aqui eu abro um outro parêntese para dizer, em outro tempo que não é esse tempo do de início, a menina então percebe, retorno ao texto de Freud, que ele, o clitóris, ficou muito pequeno e sente esse fato como um prejuízo e como motivo de inferioridade. Fecha aspas. Freud ainda acrescenta que a menina poderá ainda se consolar por algum tempo com a expectativa de que essa diferença lhe será reparada e situa tal expectativa
como o complexo de masculinidade da mulher. Na página 252, 12º parágrafo. Destaco-lhes o quanto o próprio Freud articula, o que ele chama, entre aspas, de motivo de inferioridade, essa expressão resultante, da comparação que uma menina faz de seu órgão sexual com o órgão viril, Então, ele articula esse motivo de inferioridade com o que ele chama, também entre aspas, complexo de masculinidade. Então, eu lhes diria, que a inferioridade feminina se processa pela adoção, inclusive pelas próprias mulheres, de um ponto de vista masculino, de uma referência viril, nesse contexto que Freud está examinando. Por sua vez, a crença também descrita por Freud com relação à menina, de que um órgão tão grande quanto o do menino já lhe teria existido no corpo, e de que esse órgão lhe foi castrado, ou mesmo a crença da menina de que tal órgão maior existiria nas mulheres adultas, são também demonstrações de como o que não é compreensível no âmbito feminino, ou seja, o que é lacunar, o que é obscuro, ganha uma interpretação, e eu grifaria para vocês essa palavra que eu estou propondo, pela qual as mulheres adotariam, inclusive para os seus próprios corpos, para a diferença que encarnam, uma perspectiva, um enquadre, um ponto de vista masculinos. Então, essa inferioridade, ou mesmo essa crença, de que essa inferioridade poderia ser recuperada, por alguma equivalência, ao mundo masculino ou ao sexo masculino, do ponto de vista libidinal, não é uma questão puramente de ordem histórico-social que Freud está abordando aqui, isso teria a ver com o tipo de enigma que o sexo feminino corporifica, e de como que uma tentativa de solucionar esse enigma, não exatamente a melhor tentativa, é essa tentativa de adotar um ponto de vista masculino. Ainda assim, mesmo nessa adoção de um ordenamento masculino, há uma diferença das mulheres com relação aos homens. Na página 253, no 12º parágrafo, Freud diz o seguinte, a esse respeito, abre aspas, a menina aceita a castração como um fato consumado, enquanto o menino teme pela possibilidade de sua consumação. Para Freud, então, essa aceitação feminina da castração como um fato consumado implica o que ele chama, abre aspas, a exclusão da angústia da castração, fecha aspas. Ou seja, não seria a castração que angustiaria as mulheres, e por isso, eu lhes diria, elas são propensas, muito mais do que os homens, a acatar em seus corpos o que poderia evocar a castração. Podemos citar as depilações, os saltos altíssimos, os procedimentos plásticos diversos, as dores do parto e outras dores, etc. Mas se hoje também vemos os homens a consagrarem seus corpos a processos anteriormente considerados mais femininos que masculinos, considero possível ler essa consagração a tendência contemporânea ao que o psicanalista Jacques Lamillard já localizou como uma feminização do mundo e que, a meu ver, se mostra também como uma certa destituição ou ainda do que um encontro da Escola Brasileira de Psicanálise
pôde chamar de a queda do falocentrismo. Após se referir à exclusão da angústia de castração no caso das mulheres, Freud vai afirmar, na página 253, 13º parágrafo, que com tal exclusão, abre aspas, cai também um motivo poderoso para o estabelecimento do superior e para a interrupção da organização genital infantil. Fecha aspas. Essa afirmação freudiana não deixa de ser um contraponto ao que o próprio Freud, no texto de 1924, página 252, afirmava no parágrafo anterior, no 12º parágrafo. Ou seja, aqui teríamos também, para o sexo feminino, a formação do supereu e a latência. Porém, esse contraponto não é propriamente uma oposição ou uma contradição, porque logo em seguida, na página 253, no 13º parágrafo, Freud vai sustentar que essas alterações, que são o supereu e a latência, vão ser, no caso das meninas, muito mais do que dos meninos, e acrescento, ao menos dos meninos de sua época, abre aspas, resultado da educação, da intimidação do mundo externo, que ameaçam com a perda do amor às meninas. Logo, no caso das mulheres, a castração e o supereu se impõem não tanto em relação a uma parte do corpo associada a uma satisfação que, de algum modo, extrapola o corpo. O que ameaça as mulheres e tem efeito de castração, como também de submissão aos desígnios implacáveis do supereu, é a perda de amor. Por isso, lhes ressaltei, quando comentei em outra videoaula, o texto A Organização Genital Infantil, como Freud articula a sexualidade feminina à dimensão do amor e a sexualidade masculina à dimensão da irmandade e da rivalidade. O egoísmo, entre aspas, que muitas vezes é atribuído aos homens, e a capacidade de amar, ou a disposição para o amor, também entre aspas, que muitas vezes são atribuídas às mulheres, de um modo geral, isso é um comentário que em geral a gente encontra, vão ter nesses parágrafos finais, de a dissolução do complexo de Édipo, uma demonstração de sua razão de ser. Outra diferença importante, demarcada por Freud, no parágrafo 13, no 13º parágrafo desse texto de 1924, uma diferença, então, entre o complexo de Édipo feminino e o masculino, diz respeito à equivocidade. É interessante o uso desse termo aqui, há um equívoco. Para ele, e aqui, então, abre aspas, o complexo de Édipo da menina é mais inequívoco, fecha aspas, do que o do menino. Então, ou seja, as meninas se equivocariam menos do que os meninos. Por quê? Porque, no caso do complexo de Édipo masculino, como já vimos, há a duplicidade entre a via da satisfação ativa e a via da satisfação passiva. E quanto à menina, a experiência de Freud o leva a afirmar que, abre aspas, só raramente, fecha aspas, o complexo de Édipo, abre aspas, vai além da substituição da mãe e da posição feminina em relação ao pai. Fecha aspas, página 253. Ou seja, não há tanto
no caso da menina, essa flutuação, essa equivocidade entre a via ativa e a passiva. Segue-se, em geral, a via passiva. Outro modo de localizarmos essa presença menor da equivocidade no complexo de Édipo feminino que no masculino é verificarmos o quanto os homens tendem a se equivocar todo o tempo, tomando o pênis como se fosse o falo, ou a satisfação masturbatória como se fosse o que Lacan mais tarde, no seminário 20, no livro 20 do seminário, vai chamar de gozo fálico. Todavia, no caso das mulheres, a definição maior pela via passiva não deve ser confundida com o que, em geral, chamamos, inclusive pejorativamente, de passividade ou submissão. Nesse contexto, destaco que é o próprio Freud, na página 253, que vai sustentar que, abre aspas, a renúncia ao pênis, fecha aspas, encontrada na via passiva, no caso aí das mulheres, abre aspas, não é tolerada sem uma tentativa de compensação, fecha aspas. E assim, essa renúncia, abre aspas de novo, desliza ao longo de uma equação simbólica do pênis para o bebê, fecha aspas, de modo que o complexo de Édipo feminino, abre aspas de novo, culmina no desejo, mantido por muito tempo, de receber um filho do pai como presente, de lhe dar um filho, fecha aspas. Sem dúvida, Freud, nesse texto de 1924, nas páginas agora 253 e 254, chega a dizer que os desejos femininos com relação ao falo e ao filho preparam, abre aspas, o ser feminino para o seu futuro papel sexual, fecha aspas, que nesse contexto teria a ver com vir a ser mãe e esposa. Porém, como Freud, décadas antes do próprio Lacan, fala de equação simbólica pela qual o filho será tomado como um equivalente do falo, poderemos ainda evocar diversos outros referenciais que, além de uma criança para uma mulher, poderão ser visados por seu valor fálico. A realização profissional, a autonomia, a felicidade, a aquisição de bens, o encontro de um grande amor, etc. Logo, eu lhes diria que não é sem razão que, tomadas pela via passiva e determinadas a serem compensadas pela renúncia ao pênis falo, as mulheres, desde Freud até os dias de hoje, marcados pelo empoderamento, o empowerment, como se diz, feminino, nos mostram a todo tempo como o mundo vem se configurando cada vez mais como o mundo das mulheres. Ainda assim, eu poderia lhes dizer, talvez na contramão de nossa própria época, que as conquistas das mulheres, por mais válidas, justas e indispensáveis que sejam, não significam necessariamente para a psicanálise uma conquista dessa diferença radical, uma apropriação dessa lacuna e uma elucidação efetiva dessa obscuridade que o sexo feminino, como o que Lacan chamou do grande outro sexo, encarna. Afinal, a compensação pela renúncia fálica não deixa de ser o reinvestimento libidinal do falo, em outros termos. E como a sexualidade feminina não é toda enquadrada pelo falo, tal compensação nunca será propriamente compensatória para as mulheres e jamais vai cingir e esclarecer essa lacuna
e essa obscuridade que compõe o ser mesmo da sexualidade feminina. Um pouco sobre essa lacuna, né, e essa obscuridade, né, nós vamos retomar, né, quando a gente for tratar mais especificamente os textos, né, que Freud dedicou, né, ao tema da sexualidade feminina, né? Mas com essa menção, né, aqui final, né, o fato de que essa compensação fálica, na verdade, né, para as mulheres, né, não funciona como uma compensação, né, que há algo aí que extrapola, né, que faz exceção ao registro do falo, né, no que concerne à sexualidade feminina, né. Com isso, então, eu finalizo, né, essa quarta videoaula, né, e deixo aqui, né, um caminho, né, já apontado, né, para o que a gente vai tratar, né, mais especificamente quando formos abordar, né, os textos freudianos e a temática psicanalítica da sexualidade feminina e do gozo feminino. É isso, muito obrigado, até a próxima.